quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o nosso programa Líderes Servos e hoje vamos falar do papel do presbítero. Fique conosco. Hoje nós vamos ver o papel bíblico do presbítero. Qual é a função do presbítero? E nós encontramos na Bíblia que há dois tipos de presbiterato: o presbítero docente e o presbítero regente. O docente é aquele que ensina, que vai para um seminário e que governa a igreja por meio da palavra de Deus. O presbítero regente é aquele que administra e que toma todas as decisões da igreja de acordo com um representante da igreja que é eleito para isso. A responsabilidade dos presbíteros são diversas. A responsabilidade de ensinar as escrituras, a responsabilidade de pastorear o rebanho, tanto docente quanto regente, ambos pastoreiam o rebanho. Os presbíteros, eles devem também ser uma espécie de bispo, de supervisor. Aliás, a Bíblia fala que o presbítero e bispo é a mesma função, aquele que supervisiona o rebanho. Conforme o livro de Atos, capítulo 20, vejamos lá o verso 17, Paulo diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E lá no verso 28, Paulo vai chamar esses mesmos presbíteros de bispo. Ele vai dizer assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, bispo e presbítero é a mesma função. As responsabilidades do presbiterato são diversas. É aquele que ensina a palavra de Deus, é aquele que preside bem de acordo com a palavra, é aquele que visita os membros da igreja, principalmente os enfermos, conforme Tiago diz: se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja para orar pelo enfermo, Tiago 5,14. O presbítero deve ser modelo do rebanho, principalmente na responsabilidade de exercer a disciplina do rebanho. Pesa sobre ele a ideia de ser uma espécie de juiz, de julgar todas as causas de acordo com a palavra de Deus, ok? E hoje nós vamos ver nas características dos presbíteros, basicamente dois textos que falam dessas características de maneira abrangente. É o texto de Tito, no primeiro capítulo, e o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, ok? Vamos lá para as características dos presbíteros. O presbítero deve ser irrepreensível como despenseiro de Deus. Olha só, despenseiro é aquele que é uma espécie de mordomo, que cuida bem daquilo que lhe foi confiado. Por isso tem que ser alguém fiel, alguém honesto, alguém reconhecido, capaz de confiança para cuidar como uma espécie de mordomo, despenseiro de Deus. Também ele não pode ser arrogante. Sabe aquela pessoa que acha que sempre é o dono da verdade? Só ele está certo, todo mundo está errado? Essa não é uma figura boa para presbítero. O presbítero tem que ser alguém humilde, reconhecer a opinião dos outros, a sabedoria dos outros também. Ele não pode ser dado ao vinho, ou seja, não ter vícios, e sim ter o domínio próprio, a moderação, a decência, o equilíbrio, né? Não pode ser violento. Ele deve ser um homem de paz e não ser briguento, não irascível, aquele que explode por qualquer razão, por qualquer situação, alguém que sempre reage de maneira explosiva diante das adversidades. Não pode acontecer isso na vida do presbítero. O presbítero não pode ser cobiçoso de torpe ganância, ou seja, aquele que visa o lucro de maneira desonesta, que passa por cima de tudo e de todos para obter os seus objetivos. Ele também tem que ser amigo do bem, ou seja, ele tem que sempre pensar no que é melhor para o outro, para os irmãos da igreja e principalmente de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. O presbítero deve ser justo, que procura viver de acordo com a lei do Senhor. Também deve ser piedoso, que tem devoção a Deus, gente de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Ter o domínio próprio, uma parte do fruto do Espírito, né? Aquele que controla as suas paixões, que sabe dominar seus impulsos e seus apetites.
Ser apegado à palavra de Deus, amar a palavra, ter paixão na palavra de Deus, tem que haver isso no coração do presbítero. Também ele deve ser apto para ensinar e para exortar. Exortar não é aquela ideia de dar bronca simplesmente, mas você aponta o erro e acolhe. Você mostra como andar de acordo com a verdade, como andar de maneira correta. Repreender no sentido de convencer a pessoa a abandonar o erro e a andar de acordo com a vontade de Deus. Então essas são algumas características bíblicas do presbiterato. No próximo vídeo nós continuaremos a falar dessas características. Deus possa abençoar assim a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.